Amigos, Botafogo 0, Palmeiras 1. Maldito clube associativo, ô senhor! Palmeiras, um clube associativo, eliminou a SAF do Botafogo. SAF do Botafogo, que quando venceu o PSG, cara, 90% dos canais de youtubers disseram, olha, tá vendo? Pô, eu não sou muito a favor da SAF não, mas olha o Textor. Olha como o Textor parece o Eurico, olha. Porra, tá lá rodando bonezinho. Porra, com um celular, né, filmando. Ô, que legal, Textor no Botafogo. O Botafogo venceu o PSG, gente. Cara, eu não tô aqui pra desmerecer o mérito do Botafogo. O Botafogo, dos clubes brasileiros, caiu num pior grupo, né? Caiu um grupo lá com 2 europeus, PSG e o Atlético de Madrid. Conseguiu eliminar o Atlético de Madrid. O Botafogo, mesmo perdendo, tomou um gol no finalzinho, tá? Se não tomasse aquele gol no finalzinho, não pegaria o Palmeiras. Mas, enfim, pegaria a Inter de Miami. Eu não tô aqui desmerecendo o mérito do Botafogo, não. Fez o que tinha que fazer, fez o que deu pra fazer. Mas, assim, eu tô aqui pra questionar os canais de youtuber, cara. Pra questionar os canais de youtuber de Vasco que enalteceram a SAF do Botafogo. Ter ganho do PSG. E agora? Será que irão enaltecer a Leila por ter ganhado do Botafogo, que ganhou o PSG? Será que irão enaltecer o clube associativo, administrado pela Leila, presidente do Palmeiras? Será que vão fazer isso? Não, não vão. Não vão. Por que que não vão? Porque, irmão, a torcida do Vasco não tá nem aí. A torcida do Vasco que estava cobrando, revenda, olha o Botafogo, revenda, revenda, revenda. Não quer saber disso. Não quer saber. Não quer saber que o John Textor foi cobrado através da FIFA, né? O Atlanta United, o clube lá da MLS, cobrou a dívida que o Botafogo tinha com eles pela compra do Almada, que hoje está lá no Lyon. Não pagou porra nenhuma. Não pagou, foi multado em quase R$1 milhão e tem que pagar os 116 milhões de reais de uma vez. Vai recorrer? Vai recorrer. Mas tá aí, não pagou. É igual a SAF Vasco. Por que não pagou? Por que não pagou? Porque se o cara é bilionário, milionário, ninguém usa o seu dinheiro para isso. Foi rebaixado lá na França o Lyon por dívida. Administrativamente, olha que maluquice, cara. Administrativamente, por quê? A direção nacional lá do controle de gestão dos clubes já tinha avisado para ele, Textor, olha só, você está devendo tanto. Você tem que pagar pelo menos X, era eu acho que 1/4 ou 1/5 da dívida que ele tinha, para poder permanecer na primeira divisão. Não pagou. Não pagou. Recorreu aí, né? Talvez consiga voltar, mas o que importa é o que ele não pagou. Ele não pagou. Já tinha sido avisado lá atrás. Esse órgão que analisa as finanças do clube, dois clubes, já tinha dito para ele, olha, cara, se você não pagar, você vai cair para a segunda divisão. Não pagou. Ah, não, eu vou vender aqui o Crystal Palace, eu tenho a conta conjunta. Ô Senhor do céu, meu Deus do céu. A conta do Botafogo, cara, e isso impacta diretamente no Botafogo, porque a conta é uma só conta conjunta entre todos os clubes do John Textor. Se der ruim para um, vai dar ruim para os outros, é claro, é a mesma conta. E olha, e essa direção nacional de gestão lá de controle dos clubes da França falou para ele, olha, você tem que depositar isso aí na conta do Lyon, não é em conta conjunta, não. Eu não sei como ele vai resolver isso, porque ele diz que a conta dos clubes deles é uma só. Não sei. Recorreu contra o rebaixamento administrativo que foi imposto a ele, mas o fato é, já sabia há um bom tempo atrás dessa dívida. Os caras pediram para ele fazer o depósito ou comprovar que ele tinha esse dinheiro. E é um cara bilionário, é um cara que tem dinheiro pra caralho. Comprovou? Mostrou? Podia ter feito isso, né? O Crystal Palace foi vendido por um valor até inferior do que ele imaginava. Bem inferior do que ele queria até. Mas ele vendeu o clube. Então, era só ele pegar o dinheiro dele, não é? Mais de 100 milhões de dólares, ou de euros, ou de reais, não sei. Eu sei que era 100 milhões
acho que de euros, o órgão queria que ele demonstrasse, pegava do dinheiro dele e jogava lá. E depois que ele vendesse o Crystal Palace, ele colocava. Mas eles querem fazer isso. Não adianta você ficar sonhando, irmão, com um comprador bilionário, trilionário. Ninguém coloca o seu dinheiro em clube de futebol. Cara, isso aí tá há muito tempo sendo exposto. Você vê a família Glazer, uma família bilionária também, lá dos Estados Unidos, americano. Ô, senhor! Compraram o Manchester United e fizeram um empréstimo para comprar o Manchester United. Depois deles ter comprado um clube, eles pegaram esse valor e jogaram nas contas do clube. Puta que pariu, precisa ser milionário, bilionário para comprar um clube de futebol desse jeito? Precisa ser bilionário, trilionário, quadrilhário, quintrilhário, a puta que pariu, para você chegar, comprar um clube da grandeza do Vasco, por exemplo, e começar a fazer empréstimo. O que está acontecendo hoje aqui no Brasil é isso. Os caras chegam, compram um clube de futebol e eles não botam o seu dinheiro, eles fazem empréstimos. Eu vou fazer empréstimo. Aí eles jogam o dinheiro lá e continua com a mesma operação, que rende muito dinheiro. Cara, é inacreditável isso, não tem dinheiro novo, é só dinheiro do próprio clube. O que o Textor faz é isso. O que o Textor faz é isso aí. Ah, mas ele colocou o dinheiro dele. Sim, ele colocou o dinheiro dele, mas ele pegou depois o empréstimo no nome do Botafogo para ele próprio e para o clube dele. Olha que maluquice, cara. Nome da SAF do Botafogo. Foi pro Botafogo? Não, foi para ele e pro clube. Surreal isso, cara. E as pessoas ainda não acordaram e talvez nunca acordem. Talvez só vão acordar quando começar a dar um monte de merda, e que se foda que deu um monte de merda, e que a justiça brasileira, né, que os políticos brasileiros, eles resolvam isso. Eles resolvam. Porque, o Vasco acumulou tantas dívidas em tantos anos, chegamos aí a 700 milhões de dívidas. E o Estado? O Estado tem uma parcela gigantesca nisso. Porque já tem muito tempo que as leis brasileiras, elas responsabilizam os gestores de futebol. Algum gestor, salvo engano lá no Inter, porque foi acionado, né? Não foi a justiça que averigou, não foi os órgãos competentes que averiguaram as finanças, não. Foi o conselho lá do Inter que colocou o ex-presidente lá na cadeia, né? Ele foi denunciado e ele foi condenado. Nem sei se está ainda preso. Talvez não, né? Quem tem dinheiro não fica preso. Mas é nosso Estado, né? Que tem que fiscalizar. Fiscalizaram alguma coisa desses clubes? Por que o Vasco chega numa dívida dessa de 700 milhões? O Vasco e outros. Vasco, São Paulo, Inter, Corinthians. E ninguém é responsabilizado. Porque falta também a mão do Estado. O Estado tem que cobrar, cara. Porque falta também a mão do Estado. O Estado passa a mão em todos pela popularidade, pelo poder que o futebol traz. Ninguém quer se indispor como o Vasco. Ninguém quer se indispor. Vou foder o Vasco ali. Vou foder aquele dirigente do Vasco ali. Mas tinha que ser feito. Eles só fazem quando eles são acionados. E agora? O Vasco foi vendido. Eles criam uma lei de clube-empresa, o Vasco é vendido e a responsabilidade é toda do clube. Chega um investidor de fora, um ex-traficante, que, praticamente falido quando compra o Vasco, que quem compra o Vasco é a EICAP, não é a 777. Quem compra o Vasco é a EICAP. Eu sempre, puta que pariu, eu sempre falei isso aqui, obrigado, senhor. EICAP é 777 e 777 é EICAP. Assim como roxo é igual a amarelo e amarelo é igual a roxo. Quando a 777 compra o Vasco, ela já estava sobre os domínios da EICAP, como sempre teve, desde que ela foi fundada. E aí, a justiça, ou os políticos, né, que fazem essa lei, eles pensaram nos clubes? Eles criaram mecanismos para impedir que esses investidores abutres entrassem dentro do Brasil? Não. E aí? Futuramente, se der merda, vão querer punir o clube? Vai rebaixar o Vasco lá para... Não vai, irmão. Não vai. Assim como não foi com o Figueirense, como foi com o Bahia, não foi com Vitória, não foi com o Botafogo de São Paulo. De repente caia para as divisões inferiores, esportivamente falando.
Mas em questão de, porque foi a empresa que faliu, que foi rebaixada, eu tô pra ver eles fazerem isso. Eu tô pra ver. Amigos, olha só, e outra coisa que eu vou parar de falar aqui, se a gente for à falência, se a SAF for à falência, se o Vasco irá cair para as divisões inferiores. Eu vou parar de falar isso. Sabe por quê? Porque não tá claro, irmão. Não tá claro. A lei não fala sobre isso. Em nenhum lugar fala sobre isso. Se a SAF do Vasco... E isso vai acontecer, tá? Isso aconteceu em todos os países. Em todos os países, clubes foram à falência. Clubes que se transformaram em empresas foram à falência. Mas eu quero ver isso acontecer aqui no nosso país, ô Senhor do Brasil. Um clube centenário como o Vasco. E a SAF que está mais próxima disso acontecer é a nossa, infelizmente. A gente tem um investidor que não aporta porra nenhuma, que está brigando na justiça, que está numa recuperação judicial, que tem lá uma arbitragem que ninguém sabe quando isso vai ser resolvido, que todo o árbitro que o Vasco coloca, o investidor vai lá e é contra, e isso cai, eu não sei, de repente vai acabar os árbitros para o Vasco escolher, e a 777 sempre vai estar lá, né? Olha, isso aí não pode porque tem contato com ciclano, isso aí não pode porque tem acordo com Beltrano. Eu não sei. Então tá, a gente é hoje a SAF mais propícia a entrar numa falência. E aí, será realmente que a CBF, que os nossos políticos vão colocar o Vasco numa divisão inferior? Ou vão colocar o Vasco lá embaixo, vão começar do zero de novo? Será que algum político teria essa audácia ou essa capacidade de colocar o Vasco para ser rebaixado de um problema que é deles também? Porque eles não fiscalizaram porra nenhuma, fizeram uma lei que não tem fiscalização nenhuma com o investidor que vem de fora. Será que eles iriam fazer isso? É uma pergunta. Então eu vou parar de falar isso aqui no canal, de que o Vasco, se for a falência, que a Vasco SAF, vai começar lá nas divisões inferiores, porque, cara, pode começar sim, se for rebaixado esportivamente. Agora, por força de lei, que lei que fala isso? Não tem. A lei da SAF não deixa isso claro. O que se tem é que o registro hoje do Vasco nos campeonatos são feitos através da SAF. Se a SAF falir, vão botar esse registro direto para a associação ou vão fazer a associação começar lá nas divisões inferiores? Esse que é o quesito. Mas eu acredito, cara, que esses caras não vão fazer isso. Vamos ver no decorrer do tempo como que isso vai acontecer, porque sim, vai acontecer de uma SAF dessa ir à falência. Isso aí é fato. Foi assim em todos os lugares do mundo, e não é no Brasil que será diferente. Eu já até me perdi aqui, nem sei que porra que eu tava falando, porque eu falo pra caralho, mas vamos terminar o vídeo assistindo aqui, ó, Senhor Duque Estrada. Vamos assistir o Senhor Duque Estrada falando lá pro Wellington. Alguns videozinhos aqui. São 3 vídeos que eu vou colocar bem rápido pra gente analisar de forma rápida. Eu não vou falar muito não, porque eu falo pra caramba. Isso do Vasco da Gama. Quanto vale uma sede dessa, meu querido Roberto Duque Estrada? Boa tarde, Wellington. Boa tarde, amigos aí. E mais bonito ainda a nossa bandeira do Vasco aí. Eu já fiz de propósito. Que beleza. Essa sede não tem preço, Wellington. Não tem preço. Essa sede é uma maravilha. A gente até estava conversando bastante aqui no almoço hoje, o quão importante para o nosso clube, para a nossa associação vai ser que essa sede seja cada vez mais trabalhada, mais revitalizada, para o sócio vascaíno poder utilizá-la e isso ser uma fonte de receitas importantes para o nosso clube, não é? Que esse aqui é o lugar realmente, é uma joia no Rio de Janeiro e o Vasco é dono dela e isso é muito importante para a gente. Então vamos lá, a sede do Calabouço, segundo o senhor Duque Estrada, não tem preço. Olha isso, cara, que doideira. A sede do Calabouço não tem preço, mas o futebol do Vasco teve preço. Eles colocaram um preço de 700 milhões no futebol do Vasco, que a associação não viu R$1. Como ninguém vê, né? Os clubes que são vendidos, a associação não vê porra nenhuma. Olha isso. A sede do Calabouço, segundo o senhor Duque Estrada, não tem preço. Mas o futebol do Vasco teve preço. São Januário teve preço. Eles colocaram um preço para São Januário passar para Vasco SAF, que na época era da 777, ainda é, né, hoje, da 777 Pertines, hoje é a CAP. 350 milhões. Tem muito vascaíno que não sabe disso.
Tem muito vascaíno que não sabe de... Olha, acredita nisso, meu irmão. Que tem muito vascaíno que não sabe disso, que eles colocaram São Januário à venda. Sim, colocaram São Januário à venda. São Januário é da associação ainda, graças a Deus, até hoje. Mas eles colocaram o seguinte: se a 777, a SAF Vasco, fizer a reforma, né, de 300 milhões de reais, olha isso, que reforma é essa, né? 300 milhões de reais, e pagar mais 50 milhões para o clube associativo, São Januário seria deles. Ou seja, eles precificaram São Januário, eles precificaram o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o futebol, o carro-chefe do Vasco, mas não precificaram a sede náutica. A sede náutica não, a sede náutica é um patrimônio aqui nosso, isso aqui não tem preço. Mas o futebol e São Januário tiveram preço. Vamos ver aqui agora o Jorge Salgado, vamos ver uma fala do Jorge Salgado, vamos lá. Vejo necessidade ainda do Vasco se transformar em clube empresa. Clube empresa é quando você é um clube associativo, sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. Isso aí a gente tem que mostrar sempre, cara. Porque quem vendeu o Vasco, menos de um ano atrás, tinha falado o que o senhor Jorge Salgado falou. Impressionante, né? Então por que o Vasco foi vendido? Por que o Vasco hoje precisa de um novo dono? Porque dizem que o Vasco precisa, o Vasco precisa ser um novo dono, meu Deus do céu. E os youtubers de Vasco estavam enaltecendo a SAF do Botafogo por ter ganho do PSG. Olha, a gente precisa de um dono assim, meu Deus. Será que vão enaltecer a pessoa aqui da Leila, que é presidente de um clube associativo que eliminou o Botafogo hoje do Mundial de Clubes? Vamos ver aqui a Leila. Vamos lá. Uma questão que me perguntam bastante, que agora está na moda, com relação ao que eu penso sobre o clube empresa, tá? Que muitas pessoas, eu vejo publicado, as pessoas publicam muita bobagem, sabe? Irresponsavelmente. Eu sou totalmente contra a transformação do Palmeiras em clube empresa. Se eu for presidente do Palmeiras, enquanto eu for presidente do Palmeiras, isso não vai ser motivo de debate, porque eu sou contra a transformação do Palmeiras em empresa. Então, quem falar com vocês o contrário, vocês podem dizer, você está mentindo, você é mentiroso ou você é mentirosa, porque a Leila é contra. Eu sou a favor, sim, de administrar o Palmeiras como se fosse uma empresa, profissionalmente. Isso é diferente. O Palmeiras não tem dono. Os donos do Palmeiras são os associados, são nossos milhões de torcedores. E eu tenho certeza absoluta que eu jamais decepcionarei cada um de vocês que confiam, que estão depositando em mim tanta confiança. Pode confiar. Eu vou encerrar esse vídeo com isso. Segundo a presidente lá do Palmeiras, Palmeiras não tem dono. O Palmeiras é dos torcedores e dos seus sócios. Enfim. Tamo junto, um forte abraço. Depois eu volto, hein? Tamo junto.